Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, obreiras, a todos os colaboradores, CPOs e a todos os novos obreiros que foram graduados ayer. Foi uma graduação muito bendecida. Vamos então fazer nossa oração para seguirmos com nossa classe, com nossa meditação desta primeira epístola de João. Já meditamos todo ele primeiro capítulo, já meditamos também todo ele segundo capítulo e estamos meditando nele terceiro capítulo. Hoje vamos meditar desde o versículo 11 até o versículo 15 dele capítulo 3. Pero vamos fazer uma oração para que Deus abra nosso entendimento e para que o Espírito Santo conduzca esta classe e que Ele mesmo pueda ajudar e fortalecer e alimentar a todos os servos. Cierre seus olhos. Nosso Deus e nosso Padre, nós outros, em o nome de nosso Senhor Jesus, lhe agradecemos por a oportunidade de servir ao Senhor nesta obra tão santa, nesta obra magnífica, que não é obra dos homens, mas é obra dele Senhor. E como és dele Senhor, nós outros buscamos a sê-la todos os dias, ou ele dia que nos alcança nele primeiro amor, para que nossa ofrenda não esteja com defeito, mas que nossa ofrenda seja perfeita a tus olhos, porque a recompensa não vem de los homens a tus servos, vem dele Senhor. E nossa maior recompensa é quando miramos a las pessoas e encontramos em elas tu luz, porque elas foram conduzidas ao verdadeiro caminho. Abre o entendimento de tus servos, quita toda indisposição, pereza, cansanço, quita se há algum dolor, se há algum problema que está molestando este obreiro, esta obreira, este servo, este colaborador, esta pessoa, que este problema perda as forças e que este servo vença, porque quem é nascido dele Senhor, vence ao mundo. Espírito Santo, repreenda todo ele principado, repreenda ele espírito de la confusão, repreenda ele espírito enganador, mentiroso, repreenda todo espírito invidioso, todo espírito mentiroso, que sejam todo ele mal repreendido. Entregamos tus servos em tus manos e também entregamos esta nação em las manos dele Senhor. Amém e graças a Deus. Nós outros estamos todos os domingos meditando e hoje vamos seguir meditando nele capítulo 3 da primeira epístola de João, capítulo 3, desde o versículo 11 até o versículo 15. E aí está em pantalla o tema da classe de hoje. Amemos uns a los outros. Esta é a vontade de Deus, que todo aquele que está em Cristo, que todo aquele que está unido a Cristo, ama a seus inimigos, ama principalmente a seus irmãos, ama seus inimigos, porque nós outros não queremos ele mal de nossos inimigos, ao contrário, todos os dias oramos, pedimos a Deus que nossos inimigos tenham muitos anos de vida, para que eles possam contemplar a vitória que Deus ha dado a todo aquele que confia em Ele e que ha tenido temor a Ele, obedecendo sua palavra. Mas entre nós outros também nos amamos, buscamos ajudar, buscamos apoiar,
buscamos aconselhar para que nenhum de los hermanos ou soldados de Cristo puedan cair. Aí está ele, versículo 11. Mire que Juan, ele habla, e a maneira que Juan habla é justamente por causa da experiência. Juan teve uma experiência tremenda, impactante com ele, Senhor Jesus, de maneira tal que você ler esta epístola e você vê como Juan é radical em ele tema de uno obedecer a vida espiritual. Mire o que está escrito: porque este és ele mensagem que habéis ouído desde ele princípio, que nos amemos uns a outros. Ou seja, Juan estava dizendo que todo aquele que está em Cristo, sua alegria é apoiar aquele que de verdade também está em Cristo. Porque se estou em Cristo e meu irmão está em Cristo, eu vou apoiá-lo, eu vou ajudá-lo, eu vou aconselhá-lo para que ele não vuelva a ser um perdido, a ser um sequestrado delas tinieblas. Por isso que este amor prueba de verdade que o Espírito Santo está dentro do outro. Porque quem tem o Espírito Santo não tem prazer em ver o outro perdido, em ver o outro se perdendo, mas tem prazer em apoiá-lo para ajudá-lo a não se perder em las tinieblas. Mire a orientação do bispo, mire o que está escrito: el amor es ele mensagem, es decir, la doutrina e ele contenido de la enseñanza. El amor es também el mandamento. Jesus mandou, Jesus ordenou que uno ame a los outros, que uno apoie a los outros, que uno esteja sempre unido com o outro, porque unidos somos mais fortes. Eu não posso dizer que amo a Cristo se eu odio a meu irmão. Eu não posso dizer, obreiro, que amo a Cristo se tenho algo em contra a outra pessoa que és de Cristo. Se há algum problema, há que solucionar, há que aclarar, há que cortar ele malo por la raiz. Aí o bispo sigue hablando. El amor, em esta perspectiva, é uma característica de la persona de Cristo. Su ministério leva-nos ao entendimento de la verdade. Quem ama e quem está em la verdade tem este amor de Cristo, mas não é um amor sentimento, nada disso. É um amor inteligente. Por exemplo, quantos que nós outros amávamos e seguimos, amamos, mas eles tomaram a decisão de se desviar. Eles tomaram a decisão de volver às tinieblas. Nós outros lhes condenamos? Não. Lhes criticamos? Não. Mas nós outros não podemos nos deixar se levar por ele sentimento. Não. Ele tomou a decisão de ir por um caminho equivocado. É um problema dele. Eu vou seguir nele caminho. Eu vou seguir porque nele final deste caminho eu quero encontrar a vida eterna. Sigo orando por essas pessoas. Sigo pedindo a Deus que tenha misericórdia de eles, mas um amor inteligente. Quem ama e tem a Cristo não é um amor emoção, sentimento, não. É um amor em que você não permite que nada pueda estorbar sua comunhão com Deus. Sua comunhão com Deus nada pode estorbar. Sua comunhão com Deus, minha comunhão com Deus tem que estar em primeiro lugar. Juan, versículo 12, ele sigue falando. Não como Caim, que era dele maligno. Mire que Juan está dizendo. Caim era dele maligno. E que isso? E matou
a su hermano. E por que causa lo matou? Porque suas obras eram malas, e las de su hermano eram justas. Vê que as obras de Caim eram obras malas, mas as obras de su hermano eram buenas obras. E por isso ele tinha envidia, e por isso ele tinha rabia dele próprio irmão e lo matou. Lo matou por envidia. Foi ele primeiro homicídio nele planeta Terra. Ele primeiro, que um irmão matou el outro por causa de envidia. Porque os religiosos mataram a nosso Senhor Jesus? Já está escrito, porque eles tinham envidia dele Senhor Jesus. Porque ele Senhor Jesus, com ele trabalho de la verdade, ele estava liberando as pessoas, ele estava abrindo os olhos de las pessoas, ele estava conduzindo as pessoas a uma fé inteligente, que não necessita depender de homens, que não necessita viver em la dependência de homens, porque uno tem uma fé que ele pode manter. Claro que nossos líderes espirituais, eles nos dão a direção, mas eu vivo em la dependência de minha fé, de minha comunhão com Deus. Não estou aferrado a nadie. Agradeço aos primeiros pastores, aos obreiros que me ajudaram a encontrar ele caminho, oro por eles todos os dias, mas estou aferrado a mim Salvador. A mim Salvador. Cairão 1000 a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sigo aferrado a mim Salvador. Ou seja, não permitir que obras malas salgam de nós outros. As obras malas não podem estar em nós outros. Em nós outros, há que ter as boas obras, porque o Espírito Santo está dentro de nós outros. O bispo habla assim: cada pessoa que tem ódio dentro de si, possui ele mesmo princípio de Caim, que matou a su hermano. Ou seja, como pode uma pessoa ter o Espírito Santo e guardar um ódio de outra pessoa? Ou quando está em um determinado sítio ou ambiente e aquela pessoa chega, você sale, ou ella sale, você não suporta ver esta pessoa ou falar com esta pessoa. Como que uno pode dizer que tem o Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo corta este mal por la raiz. Mas pastor, a pessoa ela não merece. Não estamos aqui para dizer quem merece ou quem não merece, porque eu não mereço, você não merece, e por la misericórdia alcançamos ele perdão, a misericórdia de Deus, porque Deus me perdonou, porque eu liberei perdão e sigo liberando perdão, porque quando perdonamos, quem ganha é nós outros. Quando liberamos perdão, estamos protegendo nossa fé, estamos protegendo nossa salvação. E o bispo diz assim: ou seja, comparte os mesmos sentimentos de envidia, rancor e malícia que estavam em ele e lo levaram a assassinar a Abel. Ou seja, Caim só matou seu irmão porque tinha envidia da vida que Deus dava, que Deus bendecia a Abel. Deus não bendecia a Caim, porque Caim, quando ia para o altar, ele era reprovado. Deus está escrito, Deus se agradou de Abel
e de sua ofrenda. Deus se agradou de Abel, primeiro se agradou dele, ou seja, nós outros primeiros temos que ser, para depois a ser. Muitos se preocupam muito em a ser, não que não devemos a ser, há que a ser. Mas quando uno se preocupa em priorizar, em ser, porque quem é de Deus não está preocupado em aparecer, não está preocupado em receber aplausos, está preocupado em chamar a atenção de Deus. E sabe quando chamamos a atenção de Deus? É quando nadie está vendo. É quando hacemos as coisas para que Deus veja, para que a glória seja para nosso Deus. É adonde Ele bendice a seu servo. Mas os que têm a natureza de Caim se preocupam em aparecer, se preocupam em ter posição, se preocupam em estar aparecendo. Caim tinha esta preocupação, por isso que ele matou a seu irmão. O bispo sigue falando, pero, por que isso? A resposta é clara, Caim era dele maligno, por isso sua disposição mental e emocional tendia a ser a maldade. Ou seja, Caim, ele era dele maligno, era envidioso. Todo envidioso anela tener o que o outro tem, mas não quer ser o que o outro hace. Anela tener, eu quero isso que ele tem, mas não quero sacrificar como ele ha sacrificado para ter. E Caim, ele tinha esse sentimento, por isso obreiros, obreiras, colaboradores, ele mesmo Deus que bendigo a Abraão, ele mesmo Deus que bendigo e ha bendecido o bispo Macedo, é ele mesmo Deus que quer nos bendecer. É só ser o que eles hacíam, ser, apenas ser de Deus. E para ser de Deus, é necessário, como falamos semana passada, conservar a buena semilla, a buena semilla dentro de nós outros, que és o Espírito Santo, que genera em nós outros ele temor. Ele temor está em nossos olhos, em nossa boca, em nossos pensamentos. Ele temor não é nada mais, nada menos que um freno. E se ele temor não está bem ajustado, então se falta freno. Quando ele freno dele carro não está confiável, você não viaja, porque você poderá morrer, você poderá matar, atropellar, porque não há freno. Porque ele temor é como um alerta. Quando você vá a um lugar que não pode banhar-se, um rio, uma praia, eles colocam na placa, não se pode banhar, lugar perigoso. Se você evita, se você nega aquele aviso, você vai sofrer. Ele temor está sempre alertando, alertando. Não haga isso, não habla isso, salga de aí, desvie de aí. Mas se não há temor, não há como detener-se delante das emoções, delante dos pecados, delante das tentações. Versículo 13, mire que ele habla. Hermanos, não os maravilheis, se ele mundo os odia. Juan digo, não quede maravilhado, não quede assustado, não quede assim assombrados se ele mundo lhe odia. É normal, porque nós outros estamos em uma via contrária dele mundo. Ele mundo está em uma via em que tudo que é errado é certo. E nós outros decidimos ir por uma outra via, que o certo é certo, a que ele mundo ignore e critique nossa fé. Mas sabemos que é certo no que estamos fazendo, porque não estamos obedecendo
a uma doutrina humana, mas estamos obedecendo à palavra de Deus. Guste a quem guste. O bispo habla assim, ou seja que não devemos actuar como se algo raro ou estranho nos houvera ocorrido se ele mundo não nos aceita, porque ele sistema, mire que está escrito aí, ele sistema de valores dele mundo não nos vai a aceitar. Ele mundo não aceita, porque para ele mundo os valores é uno. Para as coisas de Deus os valores são outros. E quando nós outros mostramos os verdadeiros valores que temos, ele mundo não aplaude. Ele mundo habla que somos tontos. Ele mundo habla, você está perdendo o tempo. Ai que aproveitar a vida. Já escutei isso. E eu digo que não. Minha vida tenho que aproveitá-la agradando a meu Deus. Versículo 14, já estamos quase terminando. Mire que Juan está falando. Nós outros sabemos que hemos passado de morte à vida, porque amamos a los hermanos. Mire que ele insiste em dizer em amar a los hermanos. Com seguridade, naquela época, tinha problemas entre eles. Tinham problemas. E Juan estava dizendo, quem ama a Deus, ama seu irmão. Ama também seus inimigos, ora por eles, mas principalmente a seus irmãos. Ele que não ama, permanece em morte. Mire que Juan está dizendo, é muito forte. Aquele que não ama, ou que não consiga amar seu irmão, sigue morto. Morto para as coisas de Deus e vivo para a carne. Porque quem está morto para o mundo, querendo ou não querendo, ama seu irmão. Convive com seus irmãos. Claro que cada pessoa é diferente da outra. Há pessoas mais fáceis de você conviver, há pessoas mais difíceis, porque cada um tem uma educação, uma cultura, mas todos têm o mesmo, o Espírito Santo. E por ter o Espírito Santo, tudo se encarra direitito. Eu dizia em uma reunião de la terapia del amor, que eu e minha esposa não temos nada em comum. Os gustos de ella é um, meus gustos é outros. Ella tem uma cabeça, eu tenho outra. Nosso matrimônio, nossa união, não era para dar certo. E por que dar certo? Porque ele mesmo Espírito que está dentro meu, ele Espírito Santo, é ele mesmo Espírito que está dentro de ella. E quem dá ele equilíbrio e encarra-nos é ele Espírito Santo. Nunca tivemos problemas, graças a Deus, nada que diga assim, não queremos nos separar porque ella é diferente de mim. Não, graças a Deus que há um equilíbrio. Assim também é no meio de los hermanos. Há uns que são mais, como digo, mais comunicativos, há outros que são um pouquinho mais callados, há outros que lhe gusta mais rugar, há outros mais sérios, e assim vamos. Mas cada um respeitando o outro. E o bispo diz assim, pensemos em esta frase, nós outros sabemos que hemos passado de morte à vida. Você pode saber se és ou não és um hijo de Deus. Você pode saber. Como que eu sei que eu sou um hijo de Deus? E se eu realmente saí de la muerte para a vida? É quando você que éramos para quedar com raiva de alguém, não querer mais falar, não quero nem ver a cara daquela pessoa, e nós outros tratamos aquela pessoa como se nada houvera acontecido. E quando há um problema,
Quando há uma indiferença, conversam. Eu não suporto fulano. Não. Ou não chama fulano, ou me engano, queria conversar. Passou isso, e eu gostaria de aclarar isso e matar ele mal. E que engana? Ele reino de Deus. Porque um vai estar saudável, o outro também estará saudável. Às vezes, um tem um pensamento contrário, hace um julgamento de outro, sem saber o que está sendo. Está julgando, está tomando atitudes precipitadas, sem saber o que está acontecendo. Por isso que quando conversamos, que quando aclaramos, quem engana é ele reino de Deus. Porque um verdadeiro servo de Deus não pode carregar dentro de si raiva, ressentimento, julgamento, não. Há que estar sempre mirando a los demais com buenos olhos. Mas se aquela pessoa, pastor Jorge, ela não merece, se ela merece ou não merece, isso não é meu problema. Não foi dado a nós outros ele poder de juzgar, mas foi dado a nós outros ele poder de perdonar. Este poder eu tenho, este poder tu tens. Foi dado a nós outros ele poder de ter buenos olhos. Tengamos, para que no final de tudo, não pode dizer, valeu a pena. O bispo sigue falando, quando uma pessoa habla que não sabe se saiu de la muerte para a vida, é porque sua vieja, escute, lê comigo, é porque sua vieja natureza sigue predominando. Quando uno não está morto para este mundo, uno tem uma grande dificuldade em arreglar as coisas. Ou quando quer arreglar as coisas, quer arreglá-la em la carne, em la força del braço. E a situação todavia empeora, e que engana com tudo isso? Os demônios. Mas quando arreglamos as coisas em espírito e para Deus, tudo sai perfeito. Versículo 15, para finalizarmos nossa meditação. Mire que Juan habla, todo ele que aborrece a seu irmão é homicida. Mire que há 2000 anos atrás, já tinham pessoas que diziam ser de Deus, ser bautizadas com o Espírito Santo, mas que tinham prazer de aborrecer a sua irmã. Juan digo, és homicida, porque muitas vezes uma palavra mata outra pessoa, uma palavra. Uma maneira de você tratar uma pessoa, você la mata espiritualmente. E quantos irmãos estão aí matando o outro com uma palavra? Por isso que uno tem que estar definido, como eu falava domingo passado, com sua vida com Deus. Porque por mais que uno diga A ou diga B, diga alguma coisa, você sabe de sua vida com Deus. Aí diz mais, e vós outros sabeis que nenhum homicida tem vida eterna. Tem vida eterna permanente em ele. Ou seja, a pessoa que tem este dom, vamos dizer, esta coisa mala de querer sempre aborrecer, de querer sempre ver o outro aborrido, de querer sempre ver o outro para baixo, triste, humilhado. Juan está dizendo, a vida eterna não está nesta pessoa, porque quem tem a vida eterna quer que um esteja para arriba, quer que um esteja avivado, quer viver entre irmãos em comunhão, em união, ajudando um ao outro. Aí o bispo diz assim, por certo, estas foram palavras sumamente severas. Ele, Senhor Jesus, digo,
que se você tem ódio em seu coração, hacia seu irmão ou a qualquer pessoa, significa que és um homicida. Ou seja, se um não guarda ódio ou ressentimento contra outra pessoa, você está sendo mal, principalmente para os temidos, porque não entrará no reino de Deus, nem vai a manter-se em comunhão com Deus, porque o ódio não é de Deus. És de Deus, Ele perdoa. És de Deus, quando você habla, sabe que eu vou perdonar. Se aquela pessoa merece Ele perdão ou não, isso não é meu problema. Eu vou perdonar porque eu estarei ganhando com isso. Eu estarei com minha vida espiritual saudável. E o bispo sigue falando, hemos visto que a nova natureza é a única natureza que pode agradar a Deus. Por isso que temos que estar invertendo em la nova natureza. Um carnal, o que eu estou falando, não está entendendo nada, não está compreendendo nada, mas quem é do Espírito está entendendo. Tenho que vigilar, tenho que estar vigilando para não suziar meu coração. Eu tenho minha experiência personal, que quando meu papá não era de Deus, não estava na mesma fé, nele mesmo espírito, ele era usado por ele diabo para me deixar com rabia, para me deixar triste. Mas eu aprendi com ele Espírito Santo que não era ele, mas era ele mal que estava dentro dele. E o que eu fazia? Eu nunca lutei em contra meu padre, mas sempre lutei em contra ele mal que estava dentro dele. E vencemos, graças a Deus, vencemos, porque se eu não tivesse esta visão espiritual, eu diria, és meu papá que está causando tudo isso, e eu ia ter rabia, ia suziar meu coração, ia estar com ressentimento, e eu nunca ia me liberar, e eu nunca ia ser bautizado com o Espírito Santo. É como aquela pessoa que já quer levantar quem está caído, mas já própria está caída. Já quer sacar dele fundo dele poço, se ele está também dentro dele poço. Para não poder salvar, não tem que estar salvo. Para não poder liberar, não tem que estar liberado. Para não indicar por aqui é ele caminho, não tem que conhecer ele caminho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Uno não pode dar o que não tem, isso se chama hipocrisia. Mas quando eu entendi, não és meu papá, és um demônio, és ele mal que está usando ele. Quantas vezes os espíritos malignos manifestavam na igreja e diziam para mim, eu uso tu papá, eu já sabia, e eu queimava aquele desgraçado, adjunava, e graças a Deus, eu, minha mamãe, minhas irmãs, tivemos lá a alegria de ele morrer e na presença de Deus. Morreu servindo a Deus, porque usamos a fé inteligente, a fé que agrada a Deus e a fé que coloca ele diabo barro nos nossos pés. Aí diz mais, o bispo diz mais assim, ele ser humano em seu estado natural é incapaz de agradar a Deus, e sua mente carnal está em inimistade contra Deus. É impossível. Se a pessoa não morre para este mundo, se a pessoa não sepulta a vieja criatura e através do Espírito Santo passa a ter as revelações de Deus, ela nunca compreenderá a ser a vontade de Deus ou alcançar sua salvação. Pense-lo em tudo isso, obreiro, e vá se preparando, porque esse dia 10 de setembro, aí está, estaremos em uma reunião mais,
de los discípulos. Ayer foi uma bendição, o senhor obispo estuvo com nós, foi graduado novos obreiros e dia 10 todos já sabem que devem colocar toda a força para trazer o maior número de discípulos. Será uma reunião de discípulos onde o que Deus está preparando é muito forte. Eu gostaria que você vá se preparando espiritualmente. Começa às 4h30 com transmissão para todo o Equador, para todas as igrejas universais. Traga o maior número de discípulos, porque vamos terminar este ano com o maior número de soldados, trabalhando com todo o poder, com toda a força, para ganhar o maior número de almas. E gostaria de acordar a todos os obreiros casados, todos os obreiros solteiros, todos os obreiros viúvos, todos os obreiros e todos os discípulos, que todos os jueves, às 7 da noite, o senhor obispo, ele se encontra fazendo a terapia do amor. E eu gostaria que você hiciera um esforço, haga um esforço para estar com nós outros, para bendecir sua vida sentimental. Claro que há outros horários, como 7 da manhã, 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, mas o senhor obispo Gustavo estará com sua esposa e será uma grande bendição. E dia 10, e no mesmo dia da reunião dos discípulos, aí está, vamos ter o grande lançamento deste livro aí, Secreto e Mistério del Alma. Se o teu obreiro já não tem seu livro, já tenha, já busque tê-lo antes, para que você receba aí esta bendição neste dia dele grande lançamento do livro. Aí está, será uma bendição e todos de Guayaquil vendrão para cá, os pastores também, as esposas de pastores, e 4h30 o senhor obispo estará ministrando na reunião dos discípulos, e todos os discípulos, todos os obreiros, nós outros pastores, estaremos com este livro, porque através deste livro vamos aprender muitas coisas para garantizar a salvação de nossa alma. Vamos agora falar com Deus, e como eu tenho dito todas as vezes, se você necessita de ajuda, se você necessita de orientação, nosso celular está sempre à disposição. 099-895-9144. Não tenha pena de buscar ajuda. Não tenha pena de buscar uma orientação. Não tenha medo, porque todos que hão buscado estão sendo ajudados, estão se recuperando espiritualmente, e quem ganha com isso? Ele reino de Deus, porque se você sigue enfermo, se você sigue com a vida manchada, se você sigue com sua consciência aí latindo, você vai tentando dia tras dia arreglar as coisas à sua maneira, e se a morte chegar, você perde seu maior tesouro por causa de uma posição, ou por causa de um orgulho. Eu não vou falar, porque se eu falar vai passar isso. O mais importante é sua salvação obreira, sua salvação obreiro. Por isso, não deixe de buscar ajuda. Se há um problema na vida sentimental, se você tem um problema em sua vida, é casado, casada, está com problema em seu matrimônio, busque-nos, porque com amor levamos a ajudar, porque somos uma família. Vamos agradecer a Deus. Meu Padre, nós outros lhe agradecemos por estes momentos desta meditação, e todos que escutaram já entenderam a mensagem, que o Senhor quer que nós outros vivamos em união, que nadie tenha algo em contra do outro,
Claro, Senhor, que ele, diabo maldito, ele penetra em nosso meio para que um não tenha envidia do outro, porque o outro aparece mais, porque o outro é mais chamado para ser isso ou aquele. Padre, nós outros temos que estar felizes em servir, não importa a posição, não importa como, é para servir, é suficiente, porque allá arriba, o Senhor não vai perguntar quem serviu mais, quem serviu menos, o Senhor vai abrir a porta e dizer, entre servos buenos e fieles, nada tendrá mais direito que o outro, porque para o Senhor todos lhe servem. Espírito Santo, guarda-nos do orgulho, guarda-nos dos malos olhos, guarda-nos de toda armação, de toda trampa, de todo laço, de toda tentação que o diabo quer para derrubar-nos. Toma-los em tus manos. Amém. Amém. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.